Fala pessoal, hoje um vídeo rápido de trade analisando topos e fundos. Então vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês na tela. Um TradingView e aqui nós estamos analisando esse gráfico aqui do Bitcoin dólar no tempo gráfico de 5 minutos. E o resumo aqui é analisar os topos e fundos somente, tá? Tem algumas resistências e suportes traçados, mas o intuito aqui é analisar topos e fundos do gráfico. Então vamos lá, começando lá no início, nós temos um topo aqui, ó. Nós temos um topo aqui, um fundo, certo? Um fundo. Temos um topo aqui abaixo, então talvez ele indicaria uma tendência, só que temos um fundo acima do fundo anterior. Então ele indica aqui, ó, fundo, topo, fundo, ele indica uma tendência de alta. Então se você entrar aqui no pullback, se você conseguir entrar no pullback, o ideal seria entrar aqui no topo, traçando para cá, seria entrar nesse ponto aqui. Mas se você entrar no pullback, você pega uma entrada aqui. Aí ele desce de novo, ele faz um fundo aqui, ó, que é menor do que esse, quer dizer, que é maior do que esse, mas é menor do que esse aqui. Então, no caso, eu não entraria por causa desse fundo aqui, ó. Porém, ele continua a tendência de alta. Ele sobe, ele faz um topo lá em cima, e aí quando ele desce e faz o fundo, que é o que a gente tem que analisar, ele mantém o fundo ascendente. Então é fundo, topo, fundo, esse fundo aqui maior do que esse fundo aqui, então é ascendente, canal de alta. Então se você entraria no pullback aqui, novamente você entraria e pegaria essa subida. Aí aqui ele faz uma reversão de tendência e o próximo fundo dele aqui ele dá mais ou menos igual. Então aqui eu não entraria para cima. E aí depois, quando ele sobe, ele faz o próximo topo, o topo é menor do que este topo aqui. Então aqui ele vai começando uma tendência de baixa, ele reverteu, tá ok? Então aqui se você quisesse, ó, topo, fundo, topo, se você quisesse operar vendido, você poderia operar vendido para cá, traçando o seu alvo, tá ok? Aí aqui ele faz um fundo, tá, realmente menor, ou seja, teoricamente ele continuaria na tendência de baixa, e aqui ele faz um topo. Ele faz um topo aqui menor do que o topo anterior, então continua na tendência de baixa. Ele desce, não muito, mas ele desce. Aqui ele pegaria mais ou menos uns 38% de Fibonacci, nesse topo aqui, tá? E o fundo que ele faz aqui é um fundo já ascendente, tá ok? Ou seja, aqui ele está revertendo a tendência. Então, ó, fundo, topo, fundo, e aqui você consegue entrar ou então um pouco acima e pega essa tendência de alta até aqui. Aí ele faz um novo topo, tá? Topo, fundo, topo, parece que ele vai subir, né? Só que aí você tem que esperar o outro fundo, aí ele cai direto. Ele cai direto para cá. Ele caindo direto, ele cai direto aqui, ele ensaia uma reversão, mas na verdade ele para aqui, ó, nesse suporte. Então, temos um novo fundo nesse suporte. E nós vamos ver o que vai acontecer. Temos um novo fundo, temos um topo aqui, menor do que o topo anterior. Então aqui tem uma oportunidade de venda, você opera vendido aqui. E aí nós temos esse fundo aqui, ó. Esse fundo é menor do que o fundo anterior. Então, se você conseguir pegar a compra aqui, tem uma pequena subida aqui, tá? Que deve ser 61% de Fibonacci, mais ou menos. E aqui ele cai novamente, mas ainda com o fundo superior ao fundo anterior, ou seja, tendência de alta. E aí, então, provavelmente, ele vai pegar uma subida. Aqui ele dá um susto, tá? Ele dá um susto aqui que ele cai um pouquinho, mas depois ele pega essa subida grande aqui, tá ok? Isso sem contar os indicadores estocásticos e o MACD. A gente não está contando com ele. Mas se você perceber, todas essas subidas e descidas, elas são confirmadas, por exemplo, aqui, ó, o estocástico aqui embaixo, ó, cruzou o azul e o vermelho cruzou para cima, que indica ponto de entrada, compra. Comprou aqui, subiu, tá bom? E aqui ele faz um novo fundo, tá? Um fundo superior ao fundo anterior, então é compra de novo, aí você compraria aqui, ó. Quando você está no canal de alta, então você pode apostar na compra. Quando você está num canal de baixa, você pode operar comprado? Pode operar comprado, mas não é o ideal, porque a correção que ele faz é pequena e você pode tomar um stop, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, fundo, topo, o topo superior, aí vamos ver qual é o próximo fundo. Se você considerar esse aqui como fundo,
por exemplo, eu no meu caso, se eu tivesse entrado nesse fundinho aqui achando que ele ia subir para cá, ó, eu colocaria um stop mais ou menos no fundo anterior, colocasse um stop aqui, eu tomaria stop. Nesse caso aqui, eu, André, eu tomaria um stop. Nesse caso aqui, ó. Porque ele foi uma reversão falsa de tendência. Perdão, na verdade, ele reverteu a tendência e eu achei que ele ia continuar a tendência para cima. Então aqui eu tomaria um stop e ele continuou descendo. Tá? Mas um stop faz parte da vida de trade. E aqui ele faz um fundo, de novo, para baixo. Quando ele sobe aqui, o topo menor do que o topo anterior indica tendência de baixa, que você continua, dava para ganhar vendido aqui. Só que esse fundo aqui é mais ou menos igual a esse fundo aqui, então é a mesma base. Eu já ficaria com medo de entrar nesse caso aqui, ó, porque para mim ele não confirmou nem subida nem descida, ele ficou igual, tá? Mas no caso ele reverteu a tendência e foi lá para esse topo aqui, ok. Depois ele faz um fundo superior ao fundo anterior, ou seja, tendência de alta. Então você entra mais ou menos por aqui e pega essa alta aqui. Aí depois ele faz um fundo superior ao fundo anterior, novamente tendência de alta. Então ele desce e sobe aqui de novo. Novamente ele faz um fundo, ó, 1, 2, 3, 4, tendência de alta. Você pega aqui de novo. Aqui eu André, ficaria meio receoso por causa dessa resistência aqui. Porém, ele passou da resistência, você poderia comprar no meio, tá? Porque está antes do topo anterior. Você poderia comprar aqui no meio mais ou menos e ainda pegar essa subida aqui para cima. Aí aqui ele faz um fundinho aqui, ó, eu estou no gráfico de 5 minutos. Ou seja, isso aqui você vê toda hora. E ele sobe, mas ele sobe com um topo batendo aqui, ó. Então aqui, se você botasse um alvo aqui um pouquinho mais em cima, você não pegava. E aí quando ele descesse para cá, você tomaria um stop. Porém, a mesma coisa, ó. Esse fundo anterior, ele está menor do que esse fundo, no último fundo. Então ele continua na tendência de alta. Ele já passou da resistência, aqui eu entraria. Então aqui eu entraria e pegaria aqui. Tá bom? Aí ele começa a reverter, de novo ele faz o fundo encostado na linha que era resistência, agora é suporte. Então aqui ele vai subir de novo, direto. E aí ele já busca lá a próxima resistência. Essa subida aqui já não é uma subida fácil. Se você fizesse um Fibonacci aqui, por exemplo, extensão de Fibonacci, botar nessa subida aqui, ó, daqui até aqui, até aqui. O 61% dele aqui, ó, você poderia até tentar alcançar a próxima resistência, mas eu colocaria um alvo mais ou menos aqui, no 61%. Ia ganhar, bem legal, tá? Como assim legal, André? Eu ia ganhar mais ou menos, se eu conseguisse pegar no limite. Vamos supor que a gente não pega no limite, eu pego em 61% e pego um pouquinho acima, que a gente nunca consegue pegar no ponto, né? Então aqui eu ia ganhar mais ou menos 2,93%, só com essa subida aqui do Bitcoin. Aí ele continuou subindo, tá bom? Na resistência ele não ficou, ou seja, ele passou direto e ainda subiu forte mais ainda. Aí aqui então teria uma outra oportunidade aqui, ó, passou da resistência. Tem gente que gosta de entrar aqui, eu já sou meio medroso, eu não entraria, eu esperaria fazer um novo topo e fundo. E aí ele fez um topo aqui. Fez o topo aqui e fez um fundo superior ao último fundo, muito superior. Eu entraria aqui novamente e pegaria essa subida aqui. Eu pararia no máximo na resistência. Aí ele voltou, fez um fundo novamente superior ao fundo anterior. Pego isso aqui, ó, topo. Só que nesse caso aqui, ó, esse topo é maior do que esse topo, tá? E esse fundo é maior do que este fundo. Então aqui já ficaria meio difícil de você analisar se ele ia subir ou descer. Então esperaria que o novo fundo ele indicou subida, fundo maior do que o fundo anterior. Novamente você pega um pouco aqui, volta novamente, fundo maior do que o fundo anterior. Novamente ele pega aqui, passa da resistência, eu pararia na resistência, meu alvo pararia na resistência. E, gente, stop, tá? Stop é o seguinte, sempre que você entrar assim, ó, fundo maior do que o fundo anterior, o teu stop vai ser no fundo anterior. Então você vai colocar um stop aqui, ó. Stop aqui, tá?
Então é sempre você vai colocando esse stop. E na maioria das vezes, o teu stop não vai pegar, entendeu? A maioria das vezes não vai pegar. Então, analisando topos e fundos e um pouco de resistência e suporte, nós temos esse resumo aí, tá bom? No gráfico de 5 minutos do Bitcoin. É isso aí, pessoal. Um abraço e muito sucesso para todos.